Bom, hoje nós vamos iniciar a leitura do livro de Lucas. Muitas pessoas, né, cristãos, muitas vezes não tiram tempo para ler a Bíblia, né, ler a palavra de Deus. Apenas vão em suas igrejas, católicos, evangélicos, ouvem, né, o que as pessoas lá têm para dizer, os pastores, né, os pregadores, os padres, mas muitas vezes não tiram o tempo para elas mesmas lerem a palavra do Senhor. Então, fiz um propósito com os meus filhos, onde juntos vamos ler alguns livros da Bíblia, do início até o fim, e vamos iniciar no livro de Lucas, tá? E aí vamos fazer essa leitura. Cada dia a gente vai ler um pouquinho, um capítulo, talvez dois, e assim a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, Lucas, ele começa aqui fazendo uma apresentação. Então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também, a mim, conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, Lucas aqui, ele vai, né, relatar tudo aquilo que ele viveu com Jesus, aquilo que ele viu, né, do ponto de vista dele. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, versículo 5 em diante. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era a filha das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, em sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. O Zacarias, né? E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande o dia do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito de virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras,
que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias. Estou fazendo uma obra aqui perto. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhava-se de que tudo quanto se demonstrasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que ele teve alguma visão no templo, e falava aos acenos, e ficou mudo. E sucedeu que terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, a sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou a mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Versículo 26. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Ela ainda não tinha, Ela era virgem, Então como é que ela ia ficar grávida? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. A gente leu agora há pouco sobre ela, A mãe de João. E é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a tua serva, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, vamos agora, versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas de uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do vosso ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da sua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. O Cântico de Maria, versículo 46. E disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações
me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu os vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa. A gente está ainda no capítulo 1, tá? Versículo 57 agora. O nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos eram parentes. Deixa eu dar um pause aqui. Então, estava muito barulho aqui, eu tive que dar uma pausa. Vamos lá, versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como seria que lhe chamassem. E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. E em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Então, esse foi o nascimento de João. Versículo 67, o título é o Cântico de Zacarias. Capítulo 1 ainda, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou para uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e dadas mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então completamos aqui a leitura do 1º capítulo do livro de Lucas, que fala do nascimento de João.
Então, vamos parar por aqui hoje. Depois, de repente, a gente pode fazer um vídeo assim, um pouco mais assim, falando um pouco assim, passo a passo, explicando do que está se falando aqui, dando um pouco mais de explicação para vocês, meus filhos. Mas vamos parar por aqui, tá? O próximo capítulo, que é o capítulo 2, vai falar, Lucas ele vai escrever sobre o nascimento de Jesus, tá bom? Beijo, até o próximo capítulo.